Alô, meus amados irmãos, Pastor Moabel, com mais um vídeo. Eu quero falar sobre o holofote, a perdição da raça humana. Porque depois que criaram o holofote, muita gente se perdeu. Estava conversando com o pastor Luiz Carlos, de Cabo Frio, que é missionário no Amazonas, sobre os dias atuais. E disse-me ele que, depois que inventaram o holofote, muita gente se perdeu. É uma coisa interessante, né? Imaginem vocês, os grandes pregadores do passado, começando pela Bíblia, né? Noé, Isaías, Jeremias. Eles não tinham nenhuma propaganda, não tinham, nem de rádio, nem televisão, nem internet, nada, não tinham. Quem quisesse ouvir a palavra de Deus tinha que ir procurá-los. E eles estavam, às vezes, como João Batista no deserto, ou Jesus no jardim, orando, né, buscando a presença de Deus, para depois, quando se comunicar com o povo, tivesse alguma coisa a dizer. Porque nenhum advogado perde a causa na frente do juiz. Ele perde na sala de estudo. Não estudou, não se preparou, perde. Não tem outro destino. Não está preparado, porque tudo que ele repetir, o juiz saberá. Então, nos dias de hoje, nós começamos a notar que muitos holofotes despontaram. E esses holofotes trazem pregadores se tornarem conhecidos do dia para a noite. Paga para pregar. Às vezes chega a vender a casa para poder pagar. Meu amado irmão, não faça isto. Fique nas mãos de Deus. Pagar para comprar a fama. Eu, um certo dia, vi uma senhora pregando num auditório que não tinha uma pessoa ouvindo ela. Mas ela pagou para pregar. E eu me perguntei, é verdade o que eu vi? Porque eu tenho dificuldade de crer. Eu tenho dificuldade de crer que uma senhora que passa pela vida como tantas outras mulheres, lutando pela vida, paga para pregar. Depois não tem ninguém lá, mas ela tem que cumprir aquilo porque ela pagou para pregar. Eu digo para vocês, eu quero estar muito enganado perante o meu Senhor Jesus, porque isso demonstra a queda da igreja e o poder do holofote. No passado, nós nos preparávamos orando, jejuando, lendo a Bíblia, fazendo o melhor para poder pregar uma boa mensagem. Mas o que é que acontecia? Quando pregávamos, havia o resultado. Pessoas vinham ao altar chorando. Mas depois que apareceram os holofotes, o que ocorreu é uma disputa enorme para estar embaixo deste equipamento moderno, que começou em Hollywood e a igreja copiou isso. A igreja não, que é a igreja santa e pura. As lideranças copiaram isto e hoje você, ao ver muitos pregadores se dirigirem ao povo, ele não está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio de uma coisa que
no mundo dos animais parece o sapo-boi. Ele procura palavras, ele procura expressões, chavões, dá gritos ensurdecedores, dá soco no ar, pontapé, para que o povo pense que aquilo é unção divina. Não, aquela unção eu chamo unção do sapo-boi, que cresce só com ar. Enquanto milhares de pessoas estão se perdendo, buscando um conforto. Eu li há muitos anos atrás, eu diria 50 anos atrás, que uma jovem estava com sérios problemas pela vida. E ela foi num culto para ouvir a palavra de Deus. E o pregador pregou sob o título: Haverá habitantes em Marte? A pregação dele estava preocupada se havia seres humanos ou seres de outras galáxias ou da nossa própria galáxia que habitavam em Marte. O que aconteceu é que a moça voltou para casa e tirou a própria vida. Não encontrou resposta no pregador daquela noite. E também tinha um homem de negócios, que o fim dele foi horrível depois daquela noite. Eu quero que Deus me guarde desse espírito mundano, porco e imundo, que tenta iludir os servos de Deus. Eu quero que Deus me ajude. Eu quero viver na minha pobreza, na minha simplicidade, lutando e chorando pelo caminho desta vida, porque estamos na última milha da estrada. Estamos indo para o fim. Se alguém deve ser louvado, hoje é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por todos os pecadores. Não é o homem. Há homens que dizem, a minha igreja, como se ele tivesse morrido por alguém, né? Eu tenho a impressão que ele não morreu por ninguém, porque a família dele muitas vezes é totalmente desorganizada. Meus queridos e amados irmãos, quando se tem idade como eu tenho, a gente pode voltar ao passado e olhar e lembrar das pregações, dos ensinos, do cuidado, do respeito que havia. Mas certa vez, eu não vou dizer a cidade, porque aquela igreja ajudei a construir com as minhas mãos, né? Orlando Boy estava se dirigindo para o púlpito, e o púlpito estava tomado. Se dirigindo para o púlpito, e nenhuma viva alma se levantou. Era uma festa para dar lugar ao homem que enterrou o filho dele no norte. E tão longe da cidade que não tinha uma pessoa para estar junto com ele e a esposa. Eles cantaram um hino. E ele pregou a mensagem fúnebre, do funeral do filho. Este homem traduziu 125 livros para a língua portuguesa. Trabalhou mais de 50 anos no Brasil. Eu conheci a casa dele, eu cheguei a morar temporariamente quando trabalhei em Vila Cosmos, no Rio de Janeiro, Rua Bajeru, 136, onde morava Orlando Boy. E ele tinha viajado para a América, para esse país aqui, porque a esposa dele estava muito mal, morreu, e os dois tiveram infarto no mesmo dia. E ele disse uma vez que Deus, quando ele caiu, o Senhor falou com ele.
Mas ele voltou indo ao Brasil, se arrastando. Quando eu digo se arrastando, ele é se arrastando mesmo. E o que é que ele fez? Ajudou os obreiros brasileiros o máximo que ele pôde. Uma certa vez, ele deu um caminhão de livros no sul do Brasil em uma convenção para os obreiros. Um caminhão. A casa dele tinha fogão que ainda se acendia com um palito de fósforo. O carro dele já devia ter, talvez, quando eu conheci, 20 anos de uso. Quando ele podia trocar a cada 5 anos. Vocês entendem? Ele estava se dirigindo para o púlpito e uma viva alma não se levantou. Aí levantou-se Bernardo Johnson, americano, obreiro no Brasil, para receber Orlando Boyer. E eu fiquei olhando para aquela juventude. Nenhum pastor dele disse: não deixe o espírito do sapo boi tomar conta de você. Quando um obreiro mais idoso, que já cumpriu a sua tarefa sobre a terra, vir ao púlpito, dê o teu lugar a ele. Você não perderá nada com isto. Mas eles não têm essa capacidade. Lamento muitíssimo. Mas eu aprendi. Pastor João Colenda ensinava como nós devíamos nos comportar. Irmã Doris Lemos também. Eu sou muito agradecido a Deus, porque se eu for um mau obreiro hoje, é culpa minha. Eu tive quem me ensinasse. Agora você que está neste mundo maravilhoso de nosso Deus e está começando a sua carreira, procure fazer o teu melhor para Deus. Respeite os obreiros mais antigos, os obreiros colegas teus e os mais jovens, que o Senhor te abençoará. Eu não digo fuja dos holofotes. Não digo isto, porque você chegar lá, tiver um holofote, você não poderá dizer nada. Mas não busque holofote. Que o holofote é igual a um equipamento de som muito bom. Se você tem um equipamento de som muito bom e você canta muito mal, quanto melhor for o equipamento, pior a sua voz será. Porque vai mostrar mais defeitos ainda. Aonde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso do nosso Deus, não busque os holofotes, busque a sabedoria de Deus, o ensino. E o Senhor te abençoará. Espero que não tenha ofendido nenhum desses caça-holofotes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.